Senhoras e senhores, muito boa noite. É com grande satisfação que iniciamos esta sessão solene e a solenidade de hoje destina-se à comemoração do Dia do Pastor em atendimento à Resolução 220/2023. Nós temos já composta a nossa mesa com os vereadores. Estão entre eles William José Bento, o nosso presidente, Washington Luiz Pereira, vereador e segundo secretário, José Silvânio Lucena, vereador, Reginaldo Pereira da Silva, também vereador da casa, e Marcos Gomes de Oliveira. Eu quero pedir também que suba até o nosso plenário para compor a mesa o nosso pastor Pedro Gaspar, presidente do Conselho de Pastores. Por favor, pastor. Muito bem, quero registrar também a presença, alguns vereadores, claro, estão ausentes, e temos aqui a Rosana Filier, assessora parlamentar, representando o vereador Luiz Guilherme Paiota Miranda. Temos a Elaine Batistin, também assessora parlamentar, representando o vereador Cleiton Barros, Luiz Carlos de Barros, chefe de transporte e ex-vereador desta casa, o Carlos Alberto do Carmo, também ex-vereador municipal, Raquel Anastácio Souza, secretária de Promoção Social, João Carlos Vitti, o nosso ex-prefeito municipal, também Vanderlei Francisco do Couto, ex-vereador municipal desta casa, Alexandre Vieira, que é ex-vereador e também ex-vice-prefeito de Santa Gertrudes, e também justificar a ausência do nosso vice-prefeito Luiz Carlos Cândido, não comparecerá, infelizmente, por motivos de saúde. Está tudo bem com o nosso ex-prefeito, mas infelizmente nosso vice-prefeito, mas infelizmente não poderá comparecer. Eu convido agora o nosso excelentíssimo senhor William José Bento, presidente da casa, para que proceda a abertura da solenidade. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria recebê-los em nossa Casa de Leis nesta noite festiva, em homenagem ao Dia do Pastor. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a sessão solene em comemoração ao Dia do Pastor e convido a todos que fiquem em pé para a execução do hino nacional brasileiro.
Podemos nos sentar, por favor. Resolução 220/2023. Fica instituído no âmbito da Câmara Municipal de Santa Gertrudes o Dia do Pastor, a ser comemorado no segundo domingo do mês de junho de cada ano. Santa Gertrudes, 8 de maio de 2023. Dita a resolução, eu gostaria de convidar nesse momento o nosso pastor Pedro Gaspar, presidente do Conselho de Pastores, que se dirige até a tribuna para nos dizer algumas palavras. Por favor, pastor. Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração, amém? Glória a Deus. Queridos, que maravilha poder estarmos aqui mais uma vez, mais um ano, para poder, vamos dizer assim, sermos honrados nesse lugar como pastores, como pastoras. Mas, na verdade, nesta noite eu gostaria de primeiramente estar agradecendo e dando todo o louvor, toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Ele é digno de receber todo o louvor, Ele é digno de receber toda a honra e Ele é digno de receber toda a glória. Nós, como homens, como seres humanos, como é bom, como é maravilhoso nós sermos honrados aqui. E eu quero, além de agradecer ao nosso Deus, eu preciso também agradecer algumas pessoas que estão aqui, né? Quero agradecer o nosso irmão Washington, né? Que Deus usou ele para que fizesse, né? Como que chama mesmo, gente? Projeto? Isso, projeto. Tô nervoso. Tô nervoso, né? Que usou para fazer esse projeto. Então, eu acho que a tua vida continue sendo honrada também e abençoada por Deus, como todos os outros vereadores. Quando eu falo o nome do Washington, eu quero agradecer a todos os vereadores, que eu sei que também houve ali uma eleição para que este projeto fosse aprovado, né? Então, se foi aprovado é porque todos, né? Todos, né? Votaram. E também ao William Bento, presidente da Câmara, muito obrigado, né? Está sempre cedendo esse lugar para a gente fazer aqui alguns eventos. Então, que Deus também continue aí abençoando a sua vida, né? Se casou agora, parabéns, que Deus continue te abençoando grandemente, você e tua casa. E, irmãos, então é isso. Mas eu também não poderia deixar, nesta noite, de deixar aqui um versículo da palavra do Senhor, né? E que está no livro de Salmo. Vamos lá, livro de Salmo, número 115. Você não precisa abrir a sua Bíblia hoje, se você trouxe, né? Você pode abrir, mas é bem rapidinho e eu já quero devolver a palavra, porque eu sei que nós temos bastante coisa para poder fazer aqui nessa noite. Que diz assim, livro de Salmo de número 115, versículo 1: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Então, que a honra nesta noite, neste lugar e também fora daqui, que a honra não seja para nós, mas seja para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para encerrar, eu quero agradecer aqui a todos os pastores e pastoras que estão aqui. Essa festa só está acontecendo primeiramente porque Deus usou um vereador e porque você está aqui, porque nós estamos aqui. Então, parabéns pelo Dia do Pastor e que Deus continue te abençoando grandemente no nome de Jesus. Também a nossa diretoria, queridos, do Conselho de Pastor, que tem trabalhado, que tem feito planos, que tem feito projetos e em tudo aquilo que nós temos intentado fazer como diretoria do Conselho. Nós temos recebido aí, né, o apoio dos pastores, e é por isso que tudo isso tem dado certo e tudo isso tem acontecido. Então, a diretoria, que Deus também abençoe grandemente vocês e muito obrigado aí pela ajuda e pelo apoio que vocês têm nos dado. Deus abençoe a todos vocês e, se você pode, aplauda nesta noite o nome do Senhor Jesus. Muito bem, obrigado pelas palavras, nosso presidente, o pastor Pedro Gaspar. Convido então agora o nosso vereador,
Washington Luiz Pereira para dizer algumas palavras aqui na tribuna, ele que é o propositor desta noite. Vamos lá. Primeiramente, quero agradecer por esse momento a Deus. Senhor presidente, nobres vereadores, pastores, nossos colaboradores, famílias de pastores que estão aqui, que veio prestigiar a nossa imprensa, todas as pessoas que ajudou a isso acontecer, as nossas assessoras, que é uma peça fundamental para deixar brilhantar esse evento. Sinceramente, gente, vou conversar para vocês, viu? Mais uma vez, não vou falar aqui do dor de barriga, mas olha, gente, o que essa semana, esses 15 dias, não foi fácil. Porque tudo que eu vou fazer, principalmente quando é para obra, quando é para levar, para honrar os pastores, as pastoras, levar as pessoas que têm um chamado, então isso me incomoda, isso, sabe, isso a gente quer fazer perfeito. Quando é para Deus, a gente quer fazer do melhor, né? Então vocês me perdoam se saiu algum imprevisto, né? Fiz várias coisas para a leitura aqui, mas eu vou cancelar, vou deixar Deus falar no meu coração. Como eu vou falar pastor? Como que a gente pode falar de pastor, gente? Pastores, aqueles que vieram para ajudar famílias, desamparados, aqueles que o pessoal não acreditam. Então, são pessoas que realmente tem que homenagear. Agradecer também aos nobres vereadores, porque esse foi um projetinho de resolução, número 220/2023, que foi feito, o primeiro foi o ano passado, 2025, foi uma bênção. Então a gente tem que ir com cautela. Primeiro foram homenageados os pastores da sede. Aí, como a gente viu que foi muito bom, a gente também tem que homenagear também os pastores da subsede. Então hoje os pastores da subsede também estão sendo homenageados. Eu acho que é mais do que uma gratidão a vocês. Uma coisa importante também, né? Que a gente fala dos pastores, mas junto com o pastor também tem uma outra coluna, que é as esposas. Eu tenho que dar o parabéns a vocês, porque só os pastores, só vocês sabem o quanto é difícil caminhar na obra. O pastor dobrar os joelhos todos os dias para tirar vários tipos de situação, dar um ombro amigo para a gente, para nós. Várias vezes eu também já precisei de se eu for aqui, várias pessoas do ombro amigo. Na hora que eu mais precisei, minhas horas fáceis, minhas horas difíceis. Então, eu sempre tive um ombro amigo. Então, Deus abençoe, primeiramente abençoe nós, de deixar a gente conseguir, através de vocês, votos abençoados, a gente está aqui e hoje está podendo retribuir, né? Alguma coisa em prol de vocês. É uma homenagem simples, mas vocês podem ter certeza que está dentro do meu coração. Ela veio para homenagear o meio de gratidão a vocês. Então, esposa dos pastores, pastor, às vezes a gente fala do pastor. Vejo que tem muitas mulheres de pastores, dobram os joelhos. Eu vejo alguns eventos que tem, o sacrifício que elas fazem para ser perfeito para vocês. Nós, fazendo o melhor para nós. Então, eu não posso deixar de agradecer mais uma vez, porque Deus é tremendo.
como o pastor Pedrinho falou, toda a honra, toda a glória é para Ele, não é para nós. Mas nós somos um instrumento na mão dEle. Então, onde que Ele colocar nós, a gente tem que ser usado e usado. Aqui eu fico contente por 2 projetos. Esse projeto de resolução do Dia do Pastor, já até gravei 220/2023, e também o culto de ação de graça, que é um projeto de lei também. Não vou falar da minha autoria, é de nossa autoria, porque a gente não faz nada sozinho, dos companheiros, nossos vereadores, parceiros, foram aprovados por unanimidade, tanto os dois, tanto o Dia do Pastor, como o Dia de culto de ação de graça. Então isso aí é uma alegria, porque nunca foi feito um culto aqui dentro da Câmara Municipal. Nunca foi, primeira vez, segunda vez, pelo segundo ano, está fazendo um culto, uma sessão solene do Dia do Pastor, uma homenagem simples, mas singela. Então isso aí é um reconhecimento, gente, é um reconhecimento meu, de toda a Câmara. William, muito obrigado. A gente, todas as coisas que a gente pede, principalmente em prol das igrejas, a porta está sempre aberta. Falei para vários irmãos quando a gente estava entrando, isso aqui não é nosso, não é da Câmara, isso aqui é nosso, isso aqui é da população, isso aqui é de vocês. E aqui vocês precisavam pisar, porque onde que vocês colocam as plantas do pé, um pastor, uma pastora, onde colocar a planta dos pés, o lugar é abençoado. Então eu senti muito, muito feliz. Agradeço a Deus, mas eu não me canso de falar, nem repetir. Agradeço a Deus por me conceder esse momento. É um momento feliz da minha parte. Creio que muitas pessoas também. Agradecer também alguns vereadores que não puderam vir, justificaram. O nosso vice-prefeito também está passando um problema de saúde, né, mas já está resolvido. O pastor Fábio da Giliade fez uma pequena cirurgia que também parece que não. Então, que Deus abençoe os pastores nas orações. Algumas pessoas, alguns estão passando alguns probleminhas aí, então que ore por eles, tá bom? Então eu quero, não poderia deixar também, desculpa, João Vitor, ex-prefeito, Carlinho Brau, o nosso Carlinho, ex-vereador, Carlinhos Barro, Vanderlei, grande amigo nessa Câmara aqui. Então, meu agradecimento a todos. Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. E logo, logo, tem um culto de ação de graça aqui. Vai ser bênção também. Já quero até adiantar, nós já temos um pregador que nós pregamos no ano passado. Nós estamos fugindo um pouquinho mas foi o ano passado, já convidamos eles. É o pastor Jânio Magalhães. É um homem de Deus também. Tá bom? Então, Deus abençoe e muito obrigado. Muito bem, agradecemos ao vereador Washington Luiz Pereira. E agora vamos iniciar as homenagens. Eu vou pedir que o nosso vereador Washington venha até a frente da mesa diretora, por favor, para que todos entendam como funcionará. O vereador Washington, que é o autor da propositura, irá permanecer o tempo todo junto aos homenageados aqui na frente, enquanto eu vou chamando os nomes um a um. E eu chamarei alguns vereadores os vereadores, para que venham se juntar um a um com o Washington. Então, chamarei, por exemplo, o vereador William, se juntará ao Washington, entregará algumas placas, eu chamarei depois o Silvânio e assim sucessivamente, ok? Vou convidar então para se juntar nesse momento com o Washington, o nosso presidente da casa, William José Bento. Chamamos o pastor Adilson Santos de Lima, da Assembleia de Deus, Ministério de Perus.
Pastor Aguinaldo Rodrigues Vaz, Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Pastor Albertino André da Silva, Assembleia de Deus, Ministério Reconciliação com Deus. Peraí. Não posso esquecer. Pastor Alexandro Gabriel de Oliveira, Igreja Coroa da Vida. Pastor Antônio de Souza Filho, Batista do Calvário. Vou pedir nesse momento que o nosso presidente William pode se sentar à mesa e o vereador José Silvânio Lucena se dirija à frente, por favor. Pastor César Rafael Genizelli, Renovação da Fé. Pastora Cleusa Dia Lopes da Silva, Igreja Evangélica Brilhante em Cristo. Pastor de Jair Espírito Santo, Igreja Pentecostal Morada do Altíssimo. Pastor de Jair José Muniz, Evangelho Quadrangular. Pastor Edmilson Mendes Faria, Assembleia de Deus Rompendo em Fé.
Vou pedir ao nosso vereador José Silvânio que tome seu assento e vou pedir que Reginaldo Pereira da Silva, por favor, se dirija à frente do plenário. Pastor Elias Santos Andrade, adventista do sétimo dia. Pastor Emerson Leandro Monteiro, Assembleia de Deus, Ministério Belém. Pastor Enilson Lima Siqueira, Igreja Universal. Pastor Fábio Júnior Espírito Santo Silva, Comunidade Gileade. Temos uma representante do pastor. Pastor Fábio Silva dos Santos, Assembleia de Deus, Ministério Renovo. Muito bem, vou pedir ao nosso vereador Reginaldo Pereira da Silva que tome seu assento e vou chamar o nosso Marcos Gomes de Oliveira que vem à frente do plenário, por favor. Pastor Flávio Tavares, Assembleia de Deus, Ministério Jesus Cristo é o Senhor. Pastor Geraldo Romano, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Pastor Gustavo Costa, Igreja do Nazareno, Betânia. Agora o pastor e ex-vereador dessa casa, Isaías Lino do Couto, Assembleia de Deus, Ministério Belém.
Pastor Jaesse Luiz Garcia, Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Nosso Marcos Gomes de Oliveira pode tomar o seu assento mais uma vez e vou pedir que o presidente, William José Bento, retorne à frente do plenário. Pastor João Balbino, Assembleia de Deus, Ministério Jesus Cristo é o Senhor. Pastor João Bosco, Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Pastor João França, Assembleia de Deus, Ministério Belém. Pastor Joaquim Viega da Rocha, Igreja Missionária A Última Trombeta de Deus. Pastor Jorge José de Souza, Assembleia de Deus, Ministério de Belém. Nosso William Bento pode retornar ao seu assento. Chama novamente José Silvane Lucena. Pastor José Claudino da Silva, Igreja Evangélica Brilhante em Cristo. Pastor José Maria Sabino, Renovação da Fé.
Pastor Josué de Oliveira Sales, Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Pastor, parabéns. Pastor Júlio Alexandre Werner Frossar, Igreja Presbiteriana de Santa Gertrudes. Pastor Leandro Luiz Munhoz, da Assembleia de Deus, Ministério Belém. Nosso José Silvano e Lucena pode se sentar, por favor. Chamo novamente Reginaldo Pereira da Silva. Ancião Luiz Alberto da Silva Spinelli, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor Luiz de Paula Sobrinho, da Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga. Pastor Manuel da Cunha, só o Senhor é Deus. Pastora Maria Aparecida da Silva, Igreja Evangélica Pentecostal, Cristo é o Salvador. Obrigado. Missionária Nilza Maria Esteves, Igreja Missionária Deus é a Nossa Vitória. Vou pedir ao nosso Reginaldo Pereira, que pode se sentar, e mais uma vez Marcos Gomes de Oliveira, por favor. Pastor Oséias Pinheiro Cardoso, da Assembleia de Deus, Ministério Belém.
Ancião Paulo Aparecido Petrilli, adventista do sétimo dia. Pastor Paulo César de Oliveira, Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Pastor Pedro Gaspar, Assembleia de Deus, Novo Tempo, Santa Gertrudes. Pastor Pedro Geraldo Gaspar Júnior, Assembleia de Deus Missionária Novo Tempo, Santa Gertrudes. Vou pedir que o nosso Marcos Gomes de Oliveira tome seu assento mais uma vez e, finalizando as homenagens, vou chamar mais uma vez o presidente da Câmara, William José Bento, para o lado do nosso vereador Washington. Pastor Roberto Luiz de Souza, Assembleia de Deus, Ministério Yeshua. Apóstolo Roberto Rocha, Jesus Cristo para as Nações. Pastor Rogério Buschinelli, Batista do Calvário. Pastor Valmir Pereira Barros, Assembleia de Deus, Ministério Perus. Pastor Everton da Silva Batista Lacerda, Igreja Evangélica Pentecostal Cristo é o Salvador.
Muito bem, foram esses os homenageados presentes nessa noite. Vou pedir a todos uma forte salva de palmas a todos os homenageados, por favor. João França, antes de encerrar? Não, deixa eu falar. Tá, João França. Muito bem, parabéns a todos os homenageados. Convido agora o senhor William José Bento, presidente da Câmara, para as considerações e também encerramento dessa sessão. Uma alegria participar de uma sessão tão contagiante, tão alegre, tão festiva e tão merecedora por vocês, pastores. Hoje é um dia de profunda gratidão, não apenas para cumprir um calendário, uma simples data, mas para celebrar uma vocação santa. Olhamos para vocês, homens escolhidos por Deus, para guiar, acolher e apontar o caminho de Cristo. Ser pastor não é uma profissão, é um chamado que exige renúncia. É chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. É carregar nos ombros as cargas de uma comunidade inteira, muitas vezes em silêncio. É doar a própria vida, o tempo e a família em favor do rebanho de Deus. Em Jeremias 3,15 diz: e dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e inteligência. Esta é a nossa mensagem de gratidão pela presença de todos vocês aqui nesta noite. A Câmara Municipal, o Poder Legislativo, que diariamente trabalha pela população, pela melhoria das políticas públicas para o nosso povo, hoje ela para reconhecer o trabalho de todos vocês perante a nossa comunidade, a qual nos alegra e muito. Para nós é uma satisfação recebê-los e homenageá-los nesta noite. Quero aqui agradecer mais uma vez os nossos vereadores pela presença, o vereador Reginaldo, o vereador Marcos, o vereador Washington, o autor da propositura do projeto de decreto, e também o nosso vereador pastor Silvânio. Agradecer também ao pastor presidente do Conselho de Pastores, o pastor Pedrinho, pelo apoio nesse evento. Agradecer também a todos os nossos servidores, nossos colaboradores, por todo o envolvimento e empenho para que essa sessão pudesse acontecer. A nossa gratidão pela presença de todos e que Deus abençoe vocês. Já estamos quase encerrando essa sessão, mas claro que nós não poderíamos deixar, antes de encerrar uma sessão tão bonita, uma sessão solene tão bonita, não poderíamos deixar de ter uma oração e uma bênção final. Então eu vou chamar o pastor João França para que faça uma oração final para nós, por favor. Boa noite, povo de Deus. Vamos nos colocar em pé. Vamos estar orando, agradecendo a Deus pelo privilégio. A Bíblia diz: bendize o Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Vamos orar, agradecer a Deus por tudo. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado como pastores, de estarmos aqui, Senhor, nessa casa de leis, sendo honrados, Senhor, mas a Ti nós tributamos toda a honra e toda a glória. Abençoa, Senhor, o presidente desta casa, todos os vereadores, os servidores públicos e cada um dos Teus filhos pastores que aqui estão, Senhor, num ato de gratidão. Todos nós Te louvamos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Todo o povo de Deus digam amém.
Muito bem, a Câmara agradece imensamente a presença de todos, dos homenageados, dos convidados, dos vereadores, toda a equipe da Câmara agradece imensamente. Nós teremos agora uma pequena recepção no nosso hall de entrada. Eu vou pedir que todos os homenageados permaneçam, os demais podem ficar à vontade no nosso hall, para que nós façamos as fotos oficiais do evento com os homenageados. Vou pedir apenas que aqui na frente eles se programem de 10 em 10 para que as fotos fiquem melhores, ok? Muito obrigado a todos, muito boa noite.